Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos comigo hoje ler Provérbios capítulo 15? Pega aí a sua Bíblia e vamos para mais esse devocional. Provérbios 15 e Provérbios capítulo 16 também. Alguns versículos aqui que o Senhor me destacou para o dia de hoje, amém? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E esse versículo já me pegou várias vezes porque eu precisei aprender na prática a vigiar no meu modo de responder. Não responder com raiva, não responder sem pensar. Eu agia muito assim na impulsividade de falar sem pensar. Quando eu vi, já tinha saltado da minha boca. E falava muitas vezes com raiva, falava sem pensar e saía aquilo que eu não queria. Né? Como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu nem quero fazer, esse eu vou lá e faço, porque a nossa alma é teimosa, a nossa natureza é caída e não há nada de bom em nós se não vier de Deus. Amém? Então, a gente precisa entender que a palavra dura, ela não vai melhorar as coisas, ela só vai colocar mais lenha na fogueira. E aí a gente precisa ser sábios e sábias dentro da nossa casa, no modo de falar com as pessoas. Em nome de Jesus, que Deus nos dê graça para isso. 15, versículo 2. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. E eu acho interessante que lá em Provérbios 16, 28 também diz assim, que o tolo, quando ele está calado, ele se passa por sábio. Então, muitas vezes a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala, porque se a gente não sabe do assunto, não sabe do que se trata, é melhor a gente ficar quieto, ficar de boca fechada mesmo, pra gente não julgar sem saber, pra gente não tá ali entrando no pecado de fofoca, de maledicência, falando tolices e deixando levar pela nossa língua. 3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. E em nome de Jesus, que a gente seja esse canal de bênção na vida das pessoas. Que da nossa boca saia encorajamento, que saia bênçãos. Porque a palavra do Senhor também fala que de uma só fonte não pode sair água boa e água ruim. Água limpa e água amarga. Então a gente precisa vigiar, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, que a gente seja fonte de vida, que da nossa boca saia palavras de vida para as pessoas. Se tem alguém passando alguma enfermidade, alguém passando alguma dificuldade, que a gente seja esse alguém que vai levar as boas novas de Cristo, que vai trazer esperança para o coração das pessoas. Que a gente seja a diferença, como Jesus nos chamou para ser, sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Lá em Provérbios capítulo 9 também vai dizer que a sabedoria, ela tá com a mesa, ela coloca uma mesa para a gente se sentar e para a gente se alimentar de tudo que é sábio. A palavra de Deus fala também que é sábio a gente buscar sabedoria, pedir sabedoria a Deus. Lá em Tiago fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de bom grado. Então, a sabedoria, muitas vezes que a gente precisa, não é uma sabedoria de autoconhecimento, de autoajuda, mas sim de ajuda do alto, de ajuda do Espírito Santo. Como está escrito aqui na frente também, no versículo 2 de Provérbios 16. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor é quem julga as intenções. Então, fazer a coisa certa do jeito errado vai se tornar algo errado. Então a gente precisa estar na direção do Espírito Santo para fazer a coisa certa, na hora certa, com a intenção certa e do jeito certo. Porque fazer a coisa certa do jeito errado vai se tornar errado. Fazer a coisa certa do jeito certo, mas com a intenção dentro do coração errada, você está fazendo com a intenção de
ter alguma recompensa daquilo, fazendo com segundas intenções, fazendo para depois ter que cobrar da pessoa lá na frente, fazer visando um lucro daquilo ali, é errado. O Senhor sonda o coração. Então a gente precisa estar vigilantes nisso. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Versículo 11 de Provérbios 15. Se o Senhor sabe o que acontece, até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Então não tem como a gente esconder nada do Senhor. Ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos. Versículo 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. E a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente não pode só achar assim, não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso dar satisfação a ninguém, não preciso que ninguém me aponte o caminho porque eu já sei, sou dono da sabedoria, dono da verdade. Não. Só por esse pensamento a gente já está errado. Mas, quando a gente aceita a correção no nosso coração, quando a gente aceita e pondera aquilo dentro de nós, ali a gente alcança a misericórdia de Deus, ali a gente dá espaço para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Pensa aí, você está abatido, você pode estar a pessoa mais arrumada que for, mais chique, com a roupa bonita por fora, né, com a roupa linda, mas se você estiver triste por dentro, você não vai estar 100% bonito. Mas pensa aí, quando você está até mais ou menos, está ali desarrumado, mas você está com a alegria no coração, que transborda, que vem para o seu olho, que o olho brilha de alegria, você já fica mais bonito. Olha como a gente já fica mais bonito quando ri, não é verdade? Então, sorria. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Olha aí a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. E pensa como o Senhor falou nesse dia de hoje comigo sobre paciência, porque nós precisamos ser pacificadores. Lembra lá quando Jesus falou no Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino de Deus. Abigail era um exemplo de uma mulher pacificadora na Bíblia. Então nós precisamos ser não aqueles que tá vendo ali uma confusão, uma contenda e tá ali colocando mais lenha na fogueira, não. Que nós sejamos essas pessoas que dão ensinamento com sobriedade, corrigem em amor, mas que traz a paz. E você apaziguar não é você colocar ali panos quentes, querer tampar o sol com a peneira e empurrar os problemas para debaixo do tapete, não. É para você resolver com sabedoria, buscando a paz, buscando pacificar, buscando conversar, buscando dialogar, buscando a sabedoria junto com o Espírito Santo. Porque não adianta a gente falar assim, não, deixa isso pra lá, não vamos falar disso não, e pronto, põe para debaixo do tapete. Não, as coisas também precisam ser conversadas, precisa ter sabedoria, mas tudo na direção do Espírito Santo. Não falar aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer e de qualquer forma, não, mas na direção e sabedoria do Espírito Santo de Deus em nós. 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Não, já li esse. 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Os filhos sábios dão alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. E a gente também tem que ter sabedoria na hora de escolher os conselheiros da gente, né? Não escolher qualquer pessoa, vou ali escolher meus amiguinhos e tal, que tem a vida toda bagunçada para me aconselhar. Então, não faça isso. Tenha sabedoria na hora de escolher quem vai aconselhar você. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a prosperidade da viúva.
O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. Olha o que eu falei lá no início. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Então, que você e eu também, que a gente não seja causadores de problemas, que a gente seja sábio no falar, que a gente seja comedido no falar, que a gente fala lá igual tá lá em Salmos. Colocarei um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Porque quando a gente peca contra o irmão, que a gente fala algo que magoa alguém, a gente também tá errando contra Deus. Porque a gente tá magoando o Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando alguém magoa a gente, é porque alguém nos magoou. Mas e quando a gente magoa um filho de Deus também? Porque as pessoas são filhos e filhas de Deus. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Que a gente seja os mensageiros das boas notícias, em nome de Jesus. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. É ruim, né? Muitas vezes a pessoa chegar e corrigir e falar assim, muitas vezes a gente vai se sentir mal, mas que a gente tenha essa maturidade no Senhor de guardar a correção, não pegar ali como algo, já tá me corrigindo, porque tá me apontando. Não. Aprenda isso, a ter um coração ensinável. Eu não tinha, eu pedi, Senhor, me dá um coração ensinável. E dá trabalho às vezes, porque às vezes a gente não quer mesmo, não, a nossa carne não quer, a gente não quer ser corrigido. Mas a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor. Pai, me ajuda, me ensina, me ajuda a ter esse coração ensinável, que aceita a correção e que muda de rota mesmo, conversão, correção. Tá tudo ali interligado. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Provérbio 16. Provérbio 16 rendeu hoje aqui pra mim, viu? As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Quem nunca, né? Fez ali uns planos, Senhor, vou fazer isso, isso e isso. E Deus vai lá e muda tudo e pra glória de Deus, amém. Porque os planos do Senhor não são frustrados e os planos do Senhor são melhores do que os nossos. E glória a Deus, porque se todo plano que a gente fizesse desse certo, irmãos, só Jesus mesmo pra nos livrar. E Ele nos livra de nós mesmos, amém? Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor que julga as intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Olha só que interessante. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Então não adianta a gente usar 2 pesos e 2 medidas. Não, pra mim é esse peso aqui, pro fulano é aquele peso maior, porque o pecado dele é maior. A gente tem mania, né, de colocar peso no pecado. Não, meu pecado foi só essa coisinha aqui, então é menor. E aí o pecado do outro, olha que absurdo, né? A gente tem essa mania, mas não, pecado é pecado. Então as coisas a gente tem que medir com sinceridade, com honestidade diante de Deus, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele tá vendo no nosso coração. E que a gente seja como Jó, reto e íntegro diante de Deus, com honestidade. Jó era um homem honesto, reto, íntegro, em todas as coisas, em todas as áreas da vida. Jó era assim. Tanto é que Deus foi lá dar testemunho de quem Jó era para Satanás. Tem visto aí o meu servo Jó? Mas olha só, né? Deus não dá testemunho. Ô Senhor, misericórdia. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem as coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Olha só a palavra sábio aí, né? Que apaga o furor.
Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como uma chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. E que a nossa glória, assim como fala aqui na palavra de Deus, seja conhecer ao Senhor. Lá em Oséias capítulo 6 vai dizer: voltemos e conheçamos o Senhor. Que a gente prossiga em conhecer o Senhor. Que essa seja o nosso alvo, a nossa preocupação, a nossa glória. Assim como nos ensina a palavra de Deus. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. E é interessante isso, até na hora da gente pregar, porque o que vai convencer as pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Mas as pessoas estão nos observando enquanto crentes, enquanto cristãos. Porque não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. As pessoas vão ver a nossa hipocrisia. E se não ver, Deus mostra também. Então, como é que eu quero convencer alguém de que Jesus é bom, se eu não estou fazendo as coisas boas das coisas que Jesus me ensinou? Entende? Se eu não estou falando aquilo que é agradável, aquilo que vai transformar. Não agradável no sentido de inflar o ego de alguém, mas agradável no sentido de trazer esperança, de que Jesus transforma, Jesus salva, Jesus liberta, entende? A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. E pensa aí, né? Quando a gente está em período de escassez, como a gente tem mais facilidade de buscar o Senhor. Quando a coisa aperta, a gente, meu Deus, a gente vai clamar é ligeiro, né? Por quê? Porque tem aquela necessidade, a necessidade é maior. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Agora pensa uma pessoa que provoca discussão, provoca aquela pessoa ali que está sempre jogando uma sementinha ali, sempre colocando sempre dando uma alfinetadazinha daqui, sabe? Essa pessoa é má. A Bíblia fala que essa pessoa é má, ela não quer fazer o bem. Que ela fica, não, mas eu não falei nada demais, só perguntei tal coisa. A pessoa já colocando ali nas sutilezas a maldade dela, sempre para trazer uma intriguinha aqui, uma fofoquinha dali, isso é maldade. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Olha que bênção. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. E, gente, como o Senhor falou comigo hoje com essa palavra sobre a paciência. Vale mais ser paciente do que ser valente, do que conquistar grandes cidades. Vale mais você se controlar a sua língua, controlar a sua carne, ter ali, exercer a paciência do que você fazer grandes conquistas, do que você conquistar grandes coisas diante de Deus, entende? E como é fácil a gente perder a nossa paciência com os de dentro de casa, já percebeu? A gente já tem tipo um filtro assim para as pessoas de fora. Não, a gente é mais educado, a gente fala mais manso, a gente pensa antes de falar com os de fora. Mas já reparou que com os de dentro de casa a gente tem mais facilidade para ser ignorante, para falar uma resposta ríspida, para falar de todo jeito, para responder de qualquer forma. Então, que a gente não seja assim, que a gente faça a diferença. Sabe quando fala assim, a louça bonita
é para quando vier as visitas em casa. Não, a nossa louça bonita dentro de casa, o nosso melhor tem que ser para quem está em casa junto com a gente. Tem que ser para quem dorme e acorda do nosso lado todo dia. Tem que ser para os nossos filhos, tem que ser para o nosso marido, para as nossas esposas, quem tem esposa. Gente, é para os nossos para dentro de casa, porque não adianta a gente querer ganhar o mundo e a nossa família tá despedaçada. Não adianta a gente querer pregar para os outros de fora, sendo que a gente não prega para os de dentro de casa. Porque é quem está dentro de casa que está vendo quando a gente está sendo hipócrita, que está vendo quando a gente está falando uma coisa e vivendo outra. Eles estão vendo qual é o testemunho que a gente está dando dentro de casa para os nossos filhos, para as nossas filhas. E é a oração que eu tenho pedido a Deus, tenho falado, Senhor, me ajuda a pregar para as minhas filhas, me ajuda a pregar para o meu marido. A mulher ganha o marido sem palavras. Então como é que eu tenho que pregar para o meu marido? Em silêncio. Nas minhas atitudes, porque não adianta eu falar, e eu demorei para aprender isso, viu? Demorei, mas como eu demorei para aprender isso? Tenho 11 anos de casado. Mas, pela misericórdia do Senhor, eu aprendi junto com o Espírito Santo. Porque não é pelo tanto eu falar, não é aquilo que eu falar, faz isso, que ele não vai fazer. Essas são as minhas atitudes, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. É bom, a gente tem que falar, a gente tem que aconselhar, tem que repetir 10 vezes como ali para uma criança. Sim, mas tem hora que o exemplo é que vai ensinar as nossas atitudes. É a nossa atitude que vai dizer quem a gente é. É aquilo que a gente faz ali que vai demonstrar o nosso caráter. Aquilo que a gente faz dentro de casa, aquilo que a gente faz naquele lugar que ninguém vê, mas que Deus está vendo. Deus, ele prova o nosso coração ali no secreto, onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E a gente glorifica o Senhor. É dentro da nossa casa. É no nosso lugar secreto. E uma coisa que o Senhor tem me ensinado sobre paciência é que nem tudo é paciência. Tem coisa que a gente precisa resolver colocando limites mesmo. Porque lá Sansão, ele ficou postergando resolver as coisas ali com Dalila. Ele ficou tolerando as coisas erradas de Dalila. Aí a gente pensa assim, não, Sansão foi paciente com essa mulher, viu? Porque pensa uma mulher que encheu a paciência daquele homem, foi Dalila. Dalila encheu a paciência de Sansão até ele perder, meu Deus do céu, até ele perder a cabeça e falar pra ela lá, porque ele não estava aguentando mais. A Bíblia fala que ele ficou angustiado, sofrendo ali angústia de tanto que a mulher ficou no pé do ouvido dele, angustiando ele. E aí vai dizer assim, nossa, esse teve paciência, viu? Isso não é paciência, é tolerar o erro. Tolerar algo errado, tolerar algo que vai te tirar da presença de Deus, tolerar o pecado, tolerar o erro. E aí você vai empurrando com a barriga sem querer resolver as coisas. Isso é procrastinação, não é paciência. Paciência é diferente. Paciência é fruto do Espírito Santo. É você exercer a paciência com sabedoria no lugar que você precisa exercer. Principalmente no nosso dia a dia. Na hora ali de fazer uma comida, na hora de servir a sua casa, na hora de servir os seus filhos, na hora de servir o seu marido. Tem que ser com paciência, tem que ser com amor, tem que ser com bondade, os frutos do Espírito Santo. Ali o Senhor vai nos ensinando a servir com paciência, a servir e esperar com paciência, não apressar as coisas para acontecer do nosso jeito, porque não é só o nosso jeito que é o certo. Então, ter paciência com o jeito do outro, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, é diferente de você ficar tolerando o pecado, você ficar tolerando o desrespeito, entende? Assim como Sansão ficou tolerando e postergando resolver a situação dele com Dalila. Então, Sansão não foi paciente, ele foi procrastinador, ele não resolveu o que ele tinha que resolver. E a gente precisa resolver, colocar limites ali na nossa vida, estabelecer os limites. Jesus também colocou limite em Pedro, quando Pedro errou, lá falando que Jesus não ia ser crucificado, não. E Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Falou isso com Pedro, colocou um limite ali. Jesus não ficou postergando com Pedro, ele deixando de falar o que precisava falar. Não, mas ele corrigiu em amor. Falou para lá, repreendeu Pedro, para trás de mim, Satanás. E depois foi falando ali com os discípulos. Porque ele teve o discernimento do Espírito Santo para fazer aquilo. E o Espírito Santo, ele quer nos ensinar a diferenciar as coisas, porque são sutilezas que vai acontecendo ali no nosso dia a dia, que falta paciência, que a gente fica mais cansado, sobrecarregado, estressado. A gente precisa conversar e pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente resolver o que tiver que resolver e viver
com paciência, da melhor forma possível, o nosso dia a dia, agradando o Senhor, tornando a nossa vida, a nossa rotina, algo santo e agradável diante de Deus. Porque ser santo, ter um bom comportamento na igreja ou fora, no nosso trabalho, em outros lugares, é fácil, porque a gente já tem ali um comportamento esperado da gente, já tem algo ali, a gente coloca um filtro, a gente já fala mais educado, diferente, mais manso, né? E para dentro de casa, a gente já é mais assim, de qualquer forma. Então, não é assim que o Senhor quer que a gente haja, mas com paciência, principalmente para os de dentro. Que o nosso melhor seja para aqueles que estão dentro de casa. E que o nosso melhor também não seja só por fora, a aparência, mas que esteja dentro, porque o Senhor, Ele faz de dentro, Ele olha dentro de nós, Ele olha o nosso coração. Amém? E aqui para finalizar, Provérbio 16, capítulo 33, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então, quem tem Deus, quem tem o Senhor, não precisa de sorte, né? É o Senhor que faz a nossa sorte, é o Senhor quem determina os nossos passos. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra. Medite aí em Provérbios 15, Provérbios 16, que o Senhor te ensine mais sobre a sabedoria do alto, a sabedoria que vem dele, para você praticar na sua vida. Eu estou aqui também convidando o Espírito Santo para praticar na minha vida também. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.